Olá a todos, sou Rose Carla Janovic, sou técnica de enfermagem e enfermeira intensivista. Hoje estou aqui a convite da Rayane Pires, que é uma pessoa muito especial para mim, que considero ela como uma filha que a enfermagem me deu. Desde já quero agradecer o convite. Ela me convidou para que a gente possa estar falando um pouquinho sobre a raiva humana. Vamos ser muito breves, tá? Vamos responder as 5 perguntas que ela me passou. E após, vou estar deixando meu número de telefone, e-mail, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato, tá bom? Espero que vocês gostem e que aproveitem bastante. Estaremos respondendo estas 5 perguntas. Vamos dar só ênfase agora a número 3, quais capacitações necessárias para o enfermeiro lidar com a raiva humana. Esse enfermeiro deve estar capacitado a lidar com pacientes graves, porque é uma doença que o número de óbitos dela chega a quase 100%, e esse paciente terá que ser tratado no ambiente de UTI. Então, esse enfermeiro deve ter uma pós-graduação em UTI ou uma capacitação para lidar com pacientes graves e estar sempre se atualizando, né, com boas leituras, livros, bons artigos. A raiva humana é uma encefalite viral aguda transmitida por mamíferos através da mordedura de animais contaminados. Encefalite é uma inflamação no cérebro. Todos os mamíferos são considerados fontes de infecção para o vírus da raiva e, portanto, podem transmiti-la ao homem, destacando-se cães, gatos, na raiva humana urbana, morcegos, cachorros do mato, saguis, raposa, raiva humana selvagem. A raiva é uma doença que a sua letalidade chega a quase 100%. O seu período de incubação varia mais ou menos de 45 dias, em crianças esse período podendo ser um pouquinho mais curto. Os primeiros sintomas, eles não são decisivos para fechar um diagnóstico de raiva humana, porque a pessoa pode sentir mal-estar, pequeno aumento de temperatura, perda do apetite, dor de cabeça, náuseas, dor de garganta, irritabilidade. À medida que a infecção progride, surgem outros sintomas. Aí sim vai ter uns sintomas mais característicos da raiva, que é o que? Febre, delírios, espasmos musculares involuntários generalizados, convulsões, espasmos dos músculos da faringe, laringe, língua, além da salivação intensa. Surge paralisia, levando a dificuldade respiratória, retenção urinária e a obstipação intestinal. É essencial a limpeza do ferimento após essa mordedura, com água corrente, abundante sabão ou outro detergente, o que contribui na diminuição do risco de infecção, devendo ser realizado o mais rapidamente possível após a agressão. E deve-se buscar imediatamente a assistência médica para a avaliação necessária da aplicação de vacina e soro antirrábico. Na unidade de saúde, recomenda-se repetir a limpeza, independentemente do tempo transcorrido, visando eliminar sujidades, cuidando para não agravar o ferimento, e em seguida devem ser utilizados antissépticos que inativem o vírus da raiva, como povidine e clorexidine, e enxaguar após essa limpeza com bastante soro fisiológico. Outro fator que é muito importante é o que não se recomenda a sutura desse ferimento, ou seja, dar pontos nesse ferimento. A não ser quando seja uma ferida muito extensa, aí que tem que ser necessário, as bordas devem ser aproximadas, mas de forma isolada. O soro antirrábico, se indicado, deverá ser infiltrado 1 hora antes da sutura. Todo indivíduo mordido por um cão deve tentar obter informações sobre esse animal, se ele está devidamente vacinado. Se ele estiver vacinado, a pessoa pode ficar mais tranquila, porque a chance de você contrair a raiva é quase zero.
Se você não tem certeza, tem que observar esse animal durante uns 10 dias para ver se ele vai apresentar alguns sintomas. E o indivíduo que foi mordido também, ele tem que fazer o quê? A profilaxia do tétano. Ou seja, você vai ter que perguntar a esse paciente quanto tempo tem desde a última vacina de tétano contra tétano que ele tomou. Se tiver mais de 10 anos, tem que administrar o reforço de tétano antirrábico. Tanto os casos antirrábica humana quanto os casos suspeitos ou confirmados de raiva humana precisam ser adequadamente investigados e notificados no SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Importante ressaltar que o tratamento deve ser aplicado o mais precoce possível. O protocolo de tratamento consiste basicamente na indução do coma, uso de antivirais, reposição de enzimas, além da manutenção dos sinais vitais do paciente. Manter o enfermo em isolamento, em quarto com pouca luminosidade, evitar ruídos e formação de correntes de ar. Por quê? Porque o paciente ele vai desenvolver fobias, fobias à água, fobias ao ar, à luz. Então, esse paciente tem que estar no lugar o mais reservado possível. Proibir visitas e somente permitir a entrada de pessoas da equipe de atendimento. As equipes de enfermagem devem estar devidamente capacitadas para lidar com o paciente e com o seu ambiente, usar equipamentos de proteção individual, bem como estarem pré-imunizadas, com titulação de anticorpos satisfatórios. Recomenda-se como tratamento de suporte dieta por sonda nasogástrica, hidratação para manutenção do balanço hídrico eletrolítico, na medida do possível, usar sonda vesical para reduzir a manipulação do paciente e estar fazendo a mensuração dessa diurese, controlar febre e vômito, uso de antiácido para prevenção de úlcera e estresse, realizar os procedimentos para aferição da pressão venosa central, a correção da volemia, caso de choque, e tratamento das arritmias cardíacas, sedação de acordo com o quadro clínico. Tem todo um protocolo, né, que deve ser seguido e, como eu já disse antes, é uma doença muito grave e são raríssimos casos dos pacientes. Recomenda-se como tratamento de suporte dieta por sonda nasogástrica, hidratação para manutenção do balanço hídrico eletrolítico, na medida do possível, usar sonda vesical para reduzir a manipulação do paciente e estar fazendo a mensuração dessa diurese, controlar febre e vômito, uso de antiácido para prevenção de úlcera e estresse, realizar os procedimentos para aferição da pressão venosa central, a correção da volemia, caso de choque, e tratamento das arritmias cardíacas, sedação de acordo com o quadro clínico. Tem todo um protocolo, né, que deve ser seguido e, como eu já disse antes, é uma doença muito grave e são raríssimos casos dos pacientes que sobrevivem a essa doença. O que tinha para falar com vocês era isso e espero ter ajudado de alguma forma.